Então, galera concurseira, vamos para mais uma questão comentada. Essa questão aí ela caiu em 2023, agora esse ano, na prova da FEMIG. E a pergunta é: a hipertensão pulmonar crônica resulta da dilatação ventricular e hipertrofia ventricular direita, né? A manifestação clínica, e aqui eles até grifam, né, o termo manifestação clínica da insuficiência ventricular direita é caracterizada pela distensão venosa jugular, pela dispneia ortopneia, pelo edema pulmonar, por estertores pulmonares e pela taquipneia, tá? Antes de tentar responder essa questão, a gente vai falar um pouquinho sobre hipertensão pulmonar, tá? Então, a hipertensão pulmonar, o conceito de hipertensão pulmonar é um quadro clínico em que a pressão nas artérias dos pulmões, né? Então, nas artérias pulmonares, então há um aumento na pressão nessas artérias anormalmente alta. Então, o que caracteriza a pressão, a hipertensão pulmonar, tá? Só para a gente dar uma recordada aqui na fisiologia cardíaca, então a gente tem o coração, tá? Ventrículo direito, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Então o sangue ele vem da veia cava superior, inferior e da veia cava superior, o sangue venoso, né? E cai no átrio direito. Do átrio direito ele passa para o ventrículo direito e do ventrículo direito ele vai até o pulmão, onde ele é oxigenado, né? Então ele libera o CO2 e absorve o oxigênio. Então esse sangue arterial volta para o átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo vai para a circulação sistêmica, né? Então a gente tem aqui a pequena circulação no lado direito do coração mais o pulmão, né? Então a pequena circulação, e a sistêmica, a chamada grande circulação, né? Que vai do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo e para todas as partes do corpo, tá? Então quando o lado direito do coração, então o sangue viaja para o lado direito do coração para as artérias pulmonares, seguindo para os vasos pulmonares, né, ou capilares pulmonares, vai haver a troca, né, do dióxido de carbono pelo oxigênio. Então o oxigênio, o CO2 é removido do sangue e o oxigênio é adicionado, né? Então aqui a gente já tem um sangue arterial, que a gente fala, né? Um sangue rico em oxigênio. Então, a pressão nas artérias pulmonares, quando o sangue chega até os pulmões, ela é uma pressão relativamente baixa, né? Isso, o normal seria que ela fosse relativamente baixa. Então, o lado direito do coração, ele, em função dessa pressão baixa e dessa pequena circulação, ele até na massa, né, muscular também, ele é bem mais fraco. Então, todo o lado direito, ele é bem mais fraco do que o lado esquerdo. Por quê? Porque ele tem que impulsionar o sangue para os pulmões somente, né, do lado ali, né, pertinho, enquanto o lado esquerdo, que é mais forte, ele tem que bombear esse sangue para o corpo inteiro. Tá? Então, o lado direito ele é mais fraco do que o lado esquerdo, justamente em função disso que eu acabei de explicar. Então, já o lado esquerdo mais forte, ele vai bombear então todo o sangue para o corpo contra uma pressão muito maior do que a do lado direito. Agora, se a pressão nas artérias pulmonares aumentar, que é o que caracteriza a hipertensão pulmonar, o quadro clínico é denominado hipertensão pulmonar, tá? E na hipertensão pulmonar, o lado direito do coração ele vai precisar trabalhar com mais força para empurrar o sangue
através das artérias pulmonares, do qual ele tem uma resistência maior, né? Então, a maior do que o normalmente era esperado, né? Então, ao longo do tempo, esse ventrículo direito ele passa a ganhar mais massa, né? Ficar mais espessado, aumentando o seu volume, né? E isso causa uma insuficiência cardíaca do lado direito, que é conhecido como cor pulmonale. Tá? Então, a complicação, né? O ritmo, né? Do que vai acontecer com a hipertensão pulmonar é o desenvolvimento de uma cor pulmonar, que é uma insuficiência cardíaca do lado direito, que normalmente ele não tem necessidade de ter muita força, mas como ele tem que vencer uma pressão muito grande do lado direito agora, né, por causa da hipertensão pulmonar, isso vai gerar uma insuficiência cardíaca à direita, certo? Quais seriam as causas da hipertensão pulmonar, né? Então, ele é dividido em 5 mecanismos que explicariam essa hipertensão pulmonar. Primeiro, a hipertensão pulmonar propriamente dita, né? Então, a hipertensão arterial pulmonar, né? Que é causado por vários distúrbios diferentes, às vezes até pode ter uma causa não idiopática. Medicamentos e toxinas também são um fator de risco para o desenvolvimento de hipertensão arterial pulmonar. Por exemplo, as anfetaminas, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que são os medicamentos ansiolíticos, né? A infecção por HIV, doenças cardíacas congênitas, a esclerose sistêmica, né, ou esclerodermia. Todos esses são fatores de risco para o desenvolvimento de uma hipertensão arterial pulmonar, ou seja, o problema não é no sistema circulatório, no coração, no lado direito ou no lado esquerdo. O problema está nos pulmões, né? Se desenvolve nos pulmões, tá? O segundo mecanismo é a insuficiência cardíaca à esquerda, né? Como a gente comentou lá, vou voltar rapidinho no slide anterior, o sangue ele sai do pulmão oxigenado e vai até o átrio esquerdo, depois para o ventrículo esquerdo e para a circulação sistêmica. Só que por insuficiência aqui do ventrículo esquerdo, esse sangue acaba acumulando no ventrículo esquerdo, acumulando no átrio esquerdo e acumulando nas veias pulmonares, né? Nas veias pulmonares. Gerando um engavetamento aí de sangue ao longo de todo o sistema, tá? Então, por isso, uma insuficiência cardíaca à esquerda também pode levar uma hipertensão pulmonar, tá? A hipertensão arterial, então, a hipertensão arterial sistêmica e a doença coronariana são as duas principais causas de insuficiência cardíaca à esquerda, tá? Então, quando o lado esquerdo não consegue bombear o sangue normalmente para o corpo, o mesmo vai voltar para os pulmões, né? E aí gerando um aumento da pressão, como a gente tinha dito anteriormente. A terceira causa são os distúrbios pulmonares, tá? Alterações pulmonares. O exemplo clássico dessas alterações pulmonares é o DPOC, né? Então, os distúrbios pulmonares que levam a um baixo nível de oxigênio no sangue. E o exemplo clássico desses distúrbios pulmonares é justamente o DPOC, tá? Aí tem alguns outros exemplos também. Fibrose pulmonar também pode causar uma hipertensão pulmonar, né? A fibrose cística, a sarcoidose também são doenças pulmonares caracterizadas por déficit na quantidade de oxigênio no sangue que podem gerar uma hipertensão pulmonar. Certas doenças crônicas que têm formação repetida ou formação crônica de coágulos, né?
Então, doenças crônicas que podem, né, causar essa formação crônica de coágulos no sangue, por exemplo, trombose venosa profunda, pode causar essa alteração, né, essa formação de coágulos. Esses coágulos circulam por todo o sistema circulatório, podem se alojar numa artéria pulmonar, aumentando a pressão, né, gerando uma hipertensão pulmonar. E existem outros mecanismos, outras patologias que também podem causar aumento da pressão, né? Como a sarcoidose, como a gente falou anteriormente, os distúrbios mieloproliferativos, né? A histiocitose pulmonar. Então são outros mecanismos, são outras doenças que também podem levar a uma hipertensão pulmonar. Quais seriam os sintomas de uma hipertensão pulmonar? Então, falta de ar durante o esforço, é o sintoma mais comum, né? Pessoas que sofrem desse quadro clínico desenvolvem esse sintoma, né, que é a dispneia, a falta de ar. Algumas pessoas podem sentir, então, vamos colocar aqui, né, dispneia, tontura, vertigem, também pode levar, um sintoma também dessa doença durante o esforço, né, fadiga. A pessoa pode sentir-se habitualmente fraca, né, porque os tecidos não vão receber oxigênio de maneira suficiente. E outros sintomas no geral, como tosse, em função do retorno, né, por exemplo, de uma causa cardíaca do lado esquerdo, né, ou uma insuficiência do lado direito também pode levar. Chiados, né, ausculta, né, chiados, edema, isso está muito relacionado com o lado esquerdo, então edema em membros inferiores. E o edema geralmente o inchaço geralmente é uma insuficiência cardíaca direita, né? Eu tinha falado esquerda, mas é direita. E raramente pessoas com hipertensão pulmonar elas vão ficar, tem como sintomas a rouquidão. Tá? Então, normalmente esses são os sintomas. O tratamento da hipertensão pulmonar é o tratamento da condição que levou a essa pressão aumentada do lado direito do coração e do lado esquerdo, consequentemente, e, né, em relação aos pulmões. Tá? Então, qualquer alteração que possa acarretar nesse sistema inteiro, você tratando esse sistema, você está tratando indiretamente a hipertensão pulmonar. Tá? Então, qual que seria a resposta certa? Então, cuidado, tá? A resposta certa dessa questão aqui é a letra A, distensão venosa jugular, que é uma manifestação clínica ou um sinal clínico característico da insuficiência ventricular à direita. Tá? Ele é um sinal clínico da insuficiência ventricular à direita. Os demais, dispneia, ortopneia, edema pulmonar, estertores pulmonares ou taquipneia, podem estar relacionados à hipertensão arterial pulmonar, né, ou a hipertensão pulmonar, né, vamos colocar assim, a hipertensão pulmonar, como eu disse, né, dispneia, falta de ar, mas elas não são exclusivas, um sinal clínico exclusivo que caracteriza a insuficiência ventricular à direita, tá? A distensão venosa jugular, né? Então as veias jugulares que vão levar o sangue venoso, né, até o átrio direito, quando há um engurgitamento ou distensão dessas veias, caracteriza que o sangue está voltando, né, porque o lado direito do coração, o átrio direito e o ventrículo direito estão insuficientes, com força insuficiente para empurrar esse sangue para os pulmões em função de uma pressão, pode ser em função de uma pressão
aumentada nas artérias pulmonares, tá? Então, cuidado, B, C, D e E são sintomas e sinais característicos de uma patologia respiratória, mas a manifestação clínica da insuficiência ventricular direita é a distensão venosa jugular. Ele começa a tentar te confundir com o termo hipertensão pulmonar crônica, né? Então você pensa em pulmões e todos esses sinais têm a ver com alguma doença pulmonar, mas a insuficiência ventricular direita é a letra A, beleza? Espero que tenham gostado. Qualquer coisa deixa aí os comentários que a gente tenta responder a dúvida. E venha conhecer também a plataforma Fisiconcurseiro, né, que é a plataforma que ajuda o fisioterapeuta que está se preparando para o concurso público com um material bem diversificado aí, inclusive até para quem vai se preparar para o ENARE, né, que é o título que é o Enem das residências, né, na fisioterapia, e também a plataforma Fisiconcurseiro te ajuda também nas provas de especialista, né, especialista na área, especificamente na área de traumato-ortopedia, que é a minha especialidade. Espero que vocês tenham gostado, então até o próximo vídeo.